Eu sou natural de Travanca de Lagos, uma freguesia, uma aldeia do concelho de Oliveira do Hospital. Fiz a escola primária na minha aldeia, com os meus conterrâneos. Na altura, depois, no secundário, foi aí que tive talvez a minha primeira prova de fogo, digamos, aquela primeira escolha de que área é que nós devemos escolher. E fui para a área de científicos porque a esmagadora maioria ia para científicos, porque diziam que havia mais oportunidades. Mas acabei por concluir que não era para mim, eu era mais das humanidades do que propriamente dos números. Depois acabei por fazer o meu secundário, concluir o meu secundário com um curso técnico. E depois então vim para a ESEC, foi a minha primeira opção, Comunicação Social. Nunca tinha tido qualquer tipo de experiência com a comunicação em si, já tinha alguma ação de voluntariado em algumas associações culturais, mas nunca tinha pegado muito nesta parte. Foi um encontro engraçado, mas não premeditado, não foi uma opção, não era um sonho muito antigo. Surgiu. A vantagem do curso de Comunicação Social da ESEC ter uma grande variedade de caminhos, desde o guionismo para cinema, à imprensa tradicional, à criação de conteúdos para os novos mídia, o contacto, por exemplo, também com o estúdio da ESEC TV, tudo isso dá um conjunto de caminhos possíveis e isso fez perceber-me o que é que eu poderia ter mais aptidão ou o que é que me dava mais gosto de fazer. E foi aí que tudo começou a crescer, com as peças televisivas, com a reportagem, e começou tudo a avançar. O projeto Meia Gente surgiu por acaso de uma insónia, daqueles rasgos que temos por vezes, que as coisas parecem fazer-nos sentidos numa ideia, e surgiu Meia Gente e achei que era o nome que devia ser o carimbo daquilo que eu estava a fazer até então e que poderia fazer daí para a frente, de uma forma totalmente desinteressada no sentido não era uma produtora de cinema que eu queria criar, era assim uma assinatura. Em vez de assinar Tiago Cerveira, assinava uma Meia Gente. E é isso, no fundo, que ela tenta fazer todos os dias, de forma completamente desinteressada, passa a repetição, que é, não tenho que cumprir uma agenda, é quando as coisas acontecem, quando acho que há algo que eu possa fazer que deve levar esse carimbo, eu faço, dessa relação do meio com a gente e vice-versa. O grande projeto do Meia Gente até então, acho que foi o 15 Memórias do Fogo. A nossa região, lá na zona de Oliveira do Hospital e toda aquela área territorial, foi completamente dizimada pelo fogo de 15 de outubro de 2017 e, na altura, eu e o Rodrigo Oliveira achámos que deveríamos fazer um trabalho de recolha de testemunhos de certa forma caracterizassem alguns dos grupos de pessoas que perderam. Quero com isto dizer na prática, alguém que desse um testemunho enquanto empresário, alguém que desse um testemunho enquanto pastor, alguém que desse um testemunho enquanto a história mais bizarra, que no fundo todas elas foram bizarras, a própria história, o acontecimento foi bizarro, mas no fundo que representassem grupos de pessoas. Daí derivou o Wildlings, por exemplo. Um dos episódios é a Aline Milo, que é a criadora do Wildlings, é um projeto que também surge pós-fogo e que depois de nós termos conhecido a Aline na gravação desse projeto de 15 Memórias do Fogo, ela convidou-nos para fazer parte do Wildlings. O Wildlings já é um renascer das cinzas, é um projeto que nasce de pessoas resilientes que estão no interior do país, a esmagadora maioria delas fez a mudança do urbano para o rural, e tem um princípio de não ir só absorver o que a comunidade tem para lhes dar, mas sim contribuir para essa comunidade, de forma sustentável, de forma equilibrada. E o Wildlings é um convite de dentro para fora, ou seja, venham viver connosco, venham experimentar, não venham com a utopia de que isto é um local só altamente
instagramável, em que parece que só vamos colher o frutozinho da árvore. Não é isso, é preciso regá-lo, é preciso plantá-lo primeiro, é preciso cuidá-lo para depois então colher o fruto. E é este convite não utópico que o Eilings tenta fazer. O Pagar a Promessa é um filme que surge também por acaso. Eu sabia da tradição do São Geraldo, em que os pastores iam pagar a promessa àquele lugar que também é o nome do patrono da festa, digamos assim, do padroeiro, São Geraldo, que é o concelho de Tábua, em que os pastores vão pagar a promessa, vão agradecer ao santo pelo ano farto que tiveram. Fazem uma romaria com os rebanhos, põem as ornamentações nos rebanhos, nomeadamente a loiça, que são os grandes chocalhos, as campainhas e as borlas, que são uma espécie de pompons coloridos que colocam nos cornos dos animais, e vão em festa, vão fazer a romaria pagar essa promessa ao santo. Eu queria tirar umas fotografias, era a intenção. Quando chego à família Alves, que é uma família do meu concelho, Oliveira do Hospital, encontro uma família de 5 gerações de pastores Serra da Estrela, que genuinamente querem ser pastores, mas também ser o culto do que é ser pastor, isto é, o cão é o cão Serra da Estrela, a ovelha é só a bordaleira Serra da Estrela, produção de leite para queijo de denominação de origem protegida, os trajes todos a rigor, o queijado é no pau que deve ser segundo a tradição. Ou seja, são verdadeiramente são relíquias vivas que estão ali. Eu percebi, isto, fazer só fotografias, isto vai ser, eu vou perder aqui uma grande oportunidade, porque isto é um filme altamente sonoro, a loiça dos animais, altamente visual, porque é um filme também pós-fogo, e então estamos a falar de o terreno completamente dizimado, tudo negro, e no caminho as borlas a desfilar e o rebanho a desfilar num sentido de pagar a promessa. Os acontecimentos iam surgindo e eu só colocava a câmara no sítio certo. Era uma história sem guião, o guião era vivo porque eu não sabia o que ia acontecer. Nunca tinha estado na tradição de São Geraldo, nunca tinha estado com aqueles pastores, nunca tinha estado numa preparação de um rebanho para a festa. Então foi assim, foi o sabor dos acontecimentos. Eu só escolhi onde é que a câmara ia estar. O próprio meio está em constante metamorfose e o ponto de vista também. Nós estamos em constante aprendizagem. E se há excelente mensageiro é o próprio meio e a própria gente. Voltando, por exemplo, à grande tragédia do 15 de outubro, que foi, acho que, um grande momento de mudança, seja no olhar sobre esse meio e a nossa gente, eu acho que quem passou por uma tragédia como aquelas, da natureza, cresceu 2 palmos por dentro. Ganhou outro tipo de filtros, ganhou essa tal resiliência, coragem, e acho que no fundo é essa metamorfose que nos vai mantendo despertos, atentos e venha ao que vier, acima de tudo não andar muito atrás de uma agenda de forma desenfreada, deixar a cena fluir, deixar que possa dar um contributo, e isto nunca passa de ser o meu ponto de vista, isto é apenas mais um ponto de vista. Assim houvesse mais, e ainda bem que os há, mas cada vez que existam mais, para pelo menos colocarmos os temas na agenda, discuti-los. É preciso mudar o ponto de vista. É possível viver com luxo no interior do país, com muito mais qualidade de vida. Consegue-se viver mais barato, com outras condições de ambiente. Isto tem tudo a ver também, se calhar, com o mindset.